Há pouco, conversava com o Jota, que está aqui comigo na igreja, sobre como nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis para a nossa geração. Lembro que na primeira série deste ano, Futuro, trouxe um trecho de uma reportagem da revista Times, e naquela revista trazia justamente essa mensagem. Como que a nossa geração não estava preparada para viver este momento tão difícil. Quando eu abro a minha timeline no Facebook, eu nunca vi tantas fotos e tantas notícias de luto. Todos os dias recebo mensagens de pessoas que estão entubadas, de amigos queridos que estão sofrendo por alguma consequência deste vírus. De fato, também estamos recebendo mensagens de esperança. Estamos vendo pessoas sendo vacinadas dia após dia, isso vem crescendo, pessoas próximas a nós sendo vacinadas. Isso traz para nós, sim, uma esperança. E algo que eu mais tenho ouvido neste tempo é: vai passar. Sempre quando eu converso com alguém sobre o cenário que nós estamos vivendo, a conversa termina com uma mensagem de esperança que diz: olha, vai passar. Este momento vai passar. Já está chegando no fim, a vacina já está chegando, e nós temos sim essa esperança. Mas, meus irmãos, quando nós começamos nesta pandemia, o ano passado, em março do ano passado, nós pensávamos que ia ser algo muito rápido. Às vezes, uma pequena tempestade, um pequeno momento de chuva na nossa história. E aí, de repente, se prolongou por mais tempo do que nós imaginávamos. E aí, aquela tempestade, falamos no ano passado, passou a ser assim um período de inverno mais prolongado. E chegou um período do ano que nós acreditávamos que tudo melhorou. Chegou o período pouco ali entre as eleições e Natal, quando nós olhávamos os noticiários baixaram um pouco o tom. Não ouvíamos falar sobre tanto o que estava acontecendo nesse cenário. Então, parece que todo mundo se acostumou, porque passou esta pandemia. E quando nós entramos em janeiro, em um período, em um ano que nós pensamos assim, tudo vai melhorar. Vai ser diferente agora, neste ano. Temos boas expectativas e, mais uma vez, planejamos tantas coisas, traçamos os melhores planos possíveis para um cenário diferente e chega novamente, no período do mês de março, um baque. O ápice, o pico da pandemia em nossa região e em nosso país. Estamos vivendo tempos de incertezas. A verdade, sempre vivemos. Distantes do Senhor, sempre vivemos tempos de incerteza. Mas parece que a pandemia trouxe isso de forma muito clara para as nossas vidas. O quão limitado e frágeis são os nossos planos. O quão frágil é a nossa vida. E aquilo que Tiago ensina em sua carta para aqueles irmãos que planejavam algumas coisas, e ele dizia: olha, a vida é passageira, é como um sopro. E nós aprendemos neste tempo que, de fato, a vida é muito frágil e passageira, e vivemos em tempos de incertezas.
Mas em tempos de incertezas, é como um grande período de inverno que revela quais são, de fato, as árvores mais fortes que existem na floresta. Porque somente essas árvores, elas podem conseguir passar e enfrentar por este tempo. As que têm raízes mais profundas, as que são mais firmes. Este tempo de incertezas revelam quais são as nossas raízes. Este tempo de incerteza revela quais são os pilares ou o que tem sustentado a nossa vida. E neste tempo de incerteza, então, precisamos voltar o nosso coração para aquilo que é essencial. Precisamos deixar um pouco o imediatismo das nossas vidas. Precisamos deixar um pouco o pragmatismo deste tempo, desta cultura, onde nós conseguimos tudo com um clique, estava tudo em nossas mãos. Essa pandemia chegou em um momento onde o homem pensava-se que chegou ao ápice da ciência e da tecnologia, de manipular, de obter o que ele pudesse através dessas coisas. Abrir mão disso e voltar o nosso coração para aquilo que de fato deve ser as nossas convicções. As nossas convicções que estão centradas, firmadas na palavra de Deus. E nada melhor do que um dia como hoje, do que uma semana como essa, que nós lembramos da grande história de Cristo Jesus, do que Ele veio fazer, do cumprimento da sua obra redentiva, se entregando, pagando o preço dos nossos pecados de forma voluntária, se entregando até a morte de cruz. Mas a morte não pôde detê-lo, porque Ele ressuscitou. E esta sim é a verdade que traz convicções que podem sustentar os nossos corações, que podem sustentar as nossas vidas em tempos de incertezas como este que nós estamos vivendo. E é sobre isso, meus irmãos, que Paulo ele vai falar na sua carta à igreja em Roma, na carta aos Romanos. Eu quero que você tome um texto bíblico novamente, mantenha ele junto a você, seja pelo seu celular, com a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 5. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Senhor, obrigado por sua palavra, Pai. Carecemos profundamente, ó Deus, da ação do Teu Santo Espírito em nossa mente, em nossos corações, para que possamos compreender com a profundidade, a beleza, a riqueza daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesses dias, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Amém. Carta de Paulo aos Romanos é como se fosse uma carta de apresentação. Porque Paulo, ele ainda, quando escreveu essa carta, não conhecia esses irmãos, assim, pessoalmente, de forma mais íntima, como ele escreve em outras cartas. Paulo escreve para demonstrar o que ele está aprendendo, o que ele está descobrindo com a graça de Deus. E nós temos, então, na carta aos Romanos, talvez aquilo que possa ser o maior tratado teológico que nós temos. E também, nesta carta, temos aquilo que sustenta, o texto que sustenta a nossa fé reformada. Porque através do estudo desta carta, então, que Lutero, ele se atenta para aquilo que Paulo está ensinando a respeito da graça de Deus. O cidadão romano era um cidadão de um pensamento muito lógico, de um raciocínio muito lógico. Então, Paulo ele precisa escrever de forma muito clara uma argumentação rica para demonstrar o seu conhecimento. Escrever uma carta muito bem fundamentada naquilo que ele está aprendendo. E se nós pudéssemos fazer um grande resumo desta carta, o que Paulo ele vai dizer é que todos nós pecamos, que todos nós temos um sério problema com Deus e que nenhuma ação que viéssemos a fazer ou que nenhuma vida religiosa poderia nos salvar, porque somos salvos somente e mediante a nossa fé em Cristo Jesus através da sua graça. E o que Paulo vai fazer no capítulo 5 agora é dar sequência às últimas palavras do capítulo 4. Quando ele introduz, então, quando ele fala sobre a nossa justificação, sobre a obra de Cristo, a obra justificadora de Cristo Jesus para com as nossas vidas. Nada melhor do que neste dia nós lembrarmos, olharmos para a obra de Cristo, para o que ele fez, para a sua vida, para a sua morte, para a sua ressurreição, para a sua vida em glória, e ver como que essas verdades trazem para os nossos corações fortes convicções para momentos de incerteza. Convicções que podem sustentar as nossas vidas neste tempo. Veja comigo, então, o versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
O fato é que, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para a lei, e Paulo vai dizer no capítulo 3 dessa carta, que a lei existe para que nenhum homem possa ter alguma desculpa perante Deus. Veio para dizer que todos nós somos pecadores e que, por causa disso, agora estávamos distantes de Deus, mas não só. Quando Paulo diz, num contexto, para uma sociedade, fala, vocês têm paz, para uma sociedade que tinha um conceito militar muito forte, quando diz vocês têm paz com Deus, agora vocês não estão em guerra com Deus. Porque, de fato, quando pecadores, distantes de Deus, éramos inimigos de Deus. Veja o que diz o livro de Isaías, capítulo 48, versículo 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. E no capítulo 4, no versículo 5, porque a lei suscita a ira de Deus. Enquanto pecadores, meus irmãos, distantes de Deus, não tínhamos paz, éramos inimigos, estávamos em guerra. Este Deus, que é um Deus justo, um Deus que se ira, e a ira que aparece aqui no capítulo 4 é uma ira que somente Deus pode exercer, uma ira que faz parte do caráter de um Deus justo, que não pode compactuar com o pecador, que não pode compactuar com o pecado. E por causa disso, por causa do seu caráter justo, 100% justo, plenamente justo, a ira de Deus se voltou contra as nossas vidas. Mas, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, mediante a sua morte, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, o texto nos diz que agora temos paz com Deus. William Barclay, a respeito deste texto, ele diz o seguinte: Jesus nos introduz à própria presença de Deus. Jesus nos abre as portas à presença do Rei dos Reis. E quando essas portas se abrem, o que achamos é graça, não condenação, nem juízo, nem vingança, mas a pura e merecida, não motivada por nada que nós poderíamos fazer, incrível bondade de Deus. Em um tempo de tantas incertezas, de guerras, de divisões, em um tempo de tanta destruição e de falta de paz, a obra de Cristo Jesus vem nos dizer que por causa dele nós temos paz com Deus. Paz em meio às adversidades. Paz em meio às lutas. Porque Cristo Jesus morreu em nosso lugar, em nosso favor. Recebeu aquilo que era a ira de Deus para as nossas vidas, mas Cristo Jesus foi em nosso lugar, pagou o preço dos nossos pecados e nós temos paz com este Deus. Em tempos onde falamos de incerteza, de desespero, de não saber o que vai ser das nossas vidas, a mensagem de que em Cristo nós temos paz com o Rei dos Reis, com aquele que está governando todas as coisas, com aquele que está conduzindo todas as coisas, é algo que precisa ser primordial em nossos corações. Lembrarmos que em meio a este tempo nós temos paz com o nosso Deus. E quando nós olhamos para o versículo 2, a palavra do Senhor, ela nos diz:
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e a esta graça na qual estamos firmes. Agora, não só temos paz, mas acesso. Quando nós olhamos para a cultura dos judeus, um véu separava eles do que seria a presença de Deus, o local da presença de Deus. Para os gentios, um muro. E se alguém que não fosse um judeu atravessasse este muro, neste muro tinha uma mensagem: você será morto. Mas agora, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, a sua vida, sua morte, sua ressurreição, nós temos acesso a Ele. Nós temos um lugar. Nós temos uma esperança viva em nossos corações, e é isso que fala o final do versículo 2. E gloriamos na esperança da glória de Deus. A ideia do termos acesso aqui é como se fosse um barco que estava à deriva em meio a tempestades, no meio de alto mar, mas um farol poderoso, uma luz poderosa alcançou este barco e o atraiu e o deu acesso a um porto seguro, agora em Cristo Jesus. E assim eram as nossas vidas, perdidos no mar da destruição dos nossos pecados, em meio às trevas deste mundo, em meio às tempestades da nossa vida, distantes de Deus, e não podíamos ter acesso. Mas agora, pela graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus, Ele nos torna apropriados para que possamos ter acesso à sua presença. E este farol alcançou as nossas vidas, esta luz, esta graça, e nos atraiu para este porto seguro. Eu me lembro da música dos Arrais, Esperança, que ele diz que agora, porque ele foi alcançado então, porque ele tem essa viva esperança, o poeta, ele diz na música: eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. E sabe, meus irmãos, nessa mesma música, ele fala uma das frases mais lindas que eu ouvi, que eu escutei essa semana. Que se a chuva o alcançar, que se o barco revirar, ele vai acordar em terra firme, lá, na presença do Senhor. Em meio a este cenário de incertezas que nós estamos vivendo, de tantas lutas, saber que nós temos acesso a este lugar, a este porto seguro, a presença de Deus, que a paz que nós temos com Deus, no nosso relacionamento, que o acesso que nós temos agora fala da nossa esperança no futuro, que nós podemos ter em Cristo Jesus. Aquilo que nós não tínhamos distante dele, agora por causa da obra dele, nós temos essa certeza. E veja a continuação do texto, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Podemos ter a convicção de que
As lutas e as tribulações da nossa vida agora trabalham ao nosso favor, para que possamos ser transformados para a glória de Deus. De que até as lutas e tribulações agora, por causa do sacrifício de Cristo Jesus, elas estão colaborando para as nossas vidas, para o propósito dele em nossas vidas. E veja, quando Paulo ele fala sobre as tribulações aqui, veio a palavra tribulações para nós, vem do latim, que é tribulum, que lembra aquela ferramenta que se usava antigamente na roça, que era um grande pedaço de madeira, cheio de cravos embaixo, e ele era arrastado por um animal, onde estavam ali plantados cereais, e ela separava os grãos da palha. E é isso que as tribulações fazem com as nossas vidas. Separa, tira, nos purifica, nos aperfeiçoa daquilo que não é essencial. Se tem algo que as tribulações deste tempo está nos ensinando, é deixar, abrir mão daquilo que não é fundamental, daquilo que não é importante para as nossas vidas, daquilo que muitas vezes nós colocávamos como prioridade, como deuses em nosso coração, mas percebemos a quem de fato nós precisamos, a quem de fato devemos voltar os nossos corações. E por isso Paulo está dizendo aqui que agora, por causa desta paz, desse acesso, dessa esperança, desta nova vida em Cristo Jesus, do que Ele fez em nós através da sua obra, a tribulação ela nos aperfeiçoa e gera para nós perseverança. Perseverança aqui não é como imagem de algo que está aguentando as pancadas. Está ali parado, firme, somente aguentando as batidas. Mas perseverança aqui nos lembra uma perseverança ativa, que nos leva a caminhar, a seguir, mesmo em tempos difíceis. Isso gera uma experiência. E a ideia no texto de experiência é daquele metal que foi submetido ao fogo, que foi submetido à bigorna para ser moldado, para ser lapidado, para ser afiado. E este metal, então, está pronto, provado, experiente. Isso traz esperança. O caráter provado, o caráter experimentado, ele é um caráter cheio de esperança em Cristo Jesus. Porque passou pelas tribulações, passou pelos momentos difíceis, isso gerou perseverança para seguir. Foi provado, isso traz a esperança de que ele pode continuar. Então agora, meus irmãos, neste dia e neste tempo de tantas incertezas que nós estamos vivendo, nós podemos ter a certeza de que este momento tão difícil que nós estamos passando por causa da obra de Cristo Jesus, que este momento está aperfeiçoando as nossas vidas, que está nos levando para mais perto de Deus. Enquanto quantas pessoas estão passando por este momento sem entender, apenas com a angústia em seus corações, apenas com as dores das inúmeras perdas. Nós podemos olhar para o sofrimento
para as adversidades e saber que elas estão colaborando com as nossas vidas, por causa da graça de Deus, por causa da obra de Cristo Jesus. E é isso que Paulo está ensinando para esses irmãos. Como que, em meio ao sofrimento e à dor, fiquem tranquilos. Lembre-se da paz, do acesso. Porque o que isso está acontecendo agora está te levando para mais perto de Deus. Está moldando, está forjando as nossas vidas. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos ter a forte convicção do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Veja comigo, versículo 5 ao versículo 8. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo ele está dizendo é: veja, quando vocês ainda eram pecadores, mesmo sendo pecadores, Cristo Jesus morreu por vocês. O amor dele foi provado, quanto mais agora. Quanto mais agora que ele nos entregou o Consolador, o seu Espírito em nossos corações. E essa, meus irmãos, é uma das afirmativas, uma das convicções que mais nos impulsionam a caminhar. Lembra do texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, que diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Muitas vezes, para muitos, essa esperança pode parecer distante. O tempo do Senhor, ou a esperança em Cristo Jesus, a esperança que se adia. Mas o que Paulo está dizendo é que é esta presença, é este amor em nossos corações que nos faz perseverar. É este Espírito que nos foi dado por Cristo Jesus através da sua morte, da sua ressurreição. E porque ele foi assunto aos céus, ele enviou o seu Consolador. E é este Santo Espírito que agora então nos fortalece a seguir. É este Santo Espírito que nos impulsiona em nossa caminhada. Podemos ter a forte convicção de que é este amor diariamente em nossos corações que nos traz a convicção para caminhar em meio às lutas e às tribulações, que nos impulsiona para sermos aperfeiçoados, para vivermos para a glória do nosso Deus, para o propósito do Senhor em nossas vidas. É este amor, é esta ação do Espírito Santo de Deus. Podemos ter a forte convicção em nossos corações de que Deus, ele nos livrou da ira vindoura. Veja comigo, versículo 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho,
muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo ele está dizendo aqui é que a presença do Senhor, que nos livrou da ira, é ela que nos garante que Deus, que Cristo Jesus irá voltar e que nós estaremos com Ele. Que a ira vindoura do Senhor não alcançará as nossas vidas no grande dia, mas que reinaremos em paz com Ele. O Isbe, ele diz o seguinte: Jesus Cristo morreu para que o testamento entrasse em vigor. Ressuscitou dentre os mortos para garantir que o testamento se cumpra, para repartir a herança. Somos salvos pelo sacrifício, pela morte, pela vida de Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou. O que nos garante, o que nos traz esperança, o que nos garante que reinaremos em paz com Deus, é saber que Cristo Jesus ressuscitou, o primeiro entre muitos, está sentado à direita de Deus Pai, e nós reinaremos com Ele. Por fim, meus irmãos, em tempos de tanta incerteza como nós estamos vivendo, Paulo ele traz aqui uma forte convicção de que somos reconciliados com Deus. Veja o versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quando nós olhamos para Cristo Jesus na cruz, devemos lembrar, de fato, o que Ele fez. Ele nos salvou, mas para essa salvação, Ele nos livrou da ira vindoura, da ira do Senhor contra as nossas vidas. Derramou o seu sangue para que pudéssemos ser purificados. E purificados, lavados, remidos pelo sangue do Senhor, temos acesso agora. Cristo Jesus, Ele torna propício próprio aquilo que não era, aquilo que não podia ter acesso. Mas também, Cristo Jesus, Ele é quem nos religou com Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tínhamos aquele que era sacrificado, o Cordeiro, mas aquele também que era Cordeiro da expiação, lançado para fora do povo, para distante do povo, para distante, como se fosse para distante da presença de Deus. E é assim que nós estávamos, distantes da presença de Deus. Mas aqui a palavra reconciliação é justamente a expiação. Cristo Jesus, que foi em nosso lugar, o Cordeiro expiatório, que sofreu a nossa dor, e quando Ele está na cruz, no seu momento de mais dor, e Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Não era somente um sentimento de abandono, mas era lembrando e vivendo, cumprindo o papel justamente deste Cordeiro em nosso lugar. E que também, como conversava com o Jota alguns minutos antes do nosso culto a respeito disso, e ele bem lembrou que foi morto fora da cidade, fora dos muros daquela cidade de Jerusalém, como este Cordeiro expiatório. E agora, por causa disso, nós temos acesso, paz, certeza que estamos sendo aperfeiçoados, a certeza do seu amor em nossos corações, a certeza desta esperança que nos impulsiona,
a certeza de que Ele nos livrou da ira do Senhor e a certeza que Ele nos religou de forma eterna com uma nova aliança através da sua obra, da sua morte, da sua ressurreição e da sua vida. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos vivendo momentos difíceis de incerteza. Momentos de dor, de luto, e que talvez a gente não consegue mensurar, nem pensar quando nós dizemos, vai passar, tudo isso vai passar. Lá no fundo dos nossos corações a pergunta, quando será? Mas a vida de Cristo, a sua obra, nos traz convicções para este tempo, para tempos de incertezas como esse que nós estamos vivendo. E são essas convicções que devem nortear as nossas vidas, que devem fortalecer os nossos corações neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo, de saber que em meio ao mundo de guerras, nós temos a paz com o Rei dos Reis. Saber que em meio ao mundo de perdições, nós temos acesso à presença do nosso Deus. De saber que em meio às lutas estamos sendo aperfeiçoados e provados para o propósito dele em nossas vidas, que ele não nos deixou, que o seu amor, que o seu Espírito está conosco, que podemos ter a esperança no porvir, porque fomos religados, reconciliados com Deus de forma eterna e para a eternidade. E esta é a mensagem que sustenta. Esta é a convicção que sustenta as nossas vidas. Que essa possa ser as convicções. Que olhar para a obra de Cristo Jesus neste dia, que lembrar da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, você possa ser fortalecido por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Muito obrigado, Pai, porque em meio a este tempo tão difícil que nós estamos vivendo, o Senhor, Pai, traz verdades profundas para os nossos corações, para fortalecer as nossas vidas. Verdades que nos sustentam, ó Pai, e que de fato, ó Deus, neste tempo de incertezas, possamos abrir mão de tudo aquilo que não é essencial, daquilo que não vem do Senhor para as nossas vidas, e que possamos voltar os nossos corações para a sua obra, para a obra do seu Filho, de Cristo Jesus, de saber o que Ele fez, e qual o resultado desta obra para as nossas vidas hoje, como esta obra nos sustenta e nos conduz por este tempo difícil, ó Pai. Fortaleça, ó Deus, cada irmão. Fortaleça cada amigo, ó Pai, onde eles estiverem. No nome santo de Jesus. Amém.